No vídeo passado, então, terminamos um exemplo do MySQL e a gente construiu essa classe usuário DAO, que é uma classe responsável por acessar a tabela usuário no banco de dados. Então aqui tem todos os métodos do CRUD, buscar, inserir, atualizar e deletar, e a gente construiu nesse formato da DAO. Então vamos finalmente voltar ali para o projeto lista de tarefas e começar a modificá-lo para que agora os dados sejam armazenados no banco e não mais nesse array aqui. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ir lá na classe usuário e adicionar o ID para ele, porque a gente só tinha feito isso na classe do ID lá do outro projeto do MySQL exemplo. Então a gente precisa adicionar o ID aqui no usuário, Alt Insert, para colocar o Getter e Setter para esse ID. E eu vou aproveitar para fazer na tarefa também. Private int ID. E o Alt Insert, mesma coisa com Getter e Setter. Beleza. Atualizamos as duas classes. E agora a gente quer criar um pacote para colocar o código da DAO. Então vou criar um pacote DAO e vou trazer esse usuário DAO aqui para dentro. Então Ctrl C, Ctrl V. Refatorar. Beleza, coloquei aqui dentro. Bom, aqui está dando um erro, então quando eu copiei e colei aqui na DAO, ele não conseguiu fazer a importação da classe usuário. Vou simplesmente apagar essa importação e usar o Ctrl Shift I. E aí já importei de novo a classe usuário e dessa vez ela veio certa. Então Ctrl Shift I já facilitou isso aqui para a gente. Eu acabei adicionando aqui nas bibliotecas, né, o MySQL Connector, mas antes não tinha, né? Então vou apagar aqui de novo para fazer. Repare que sem a biblioteca MySQL Connector fica aqui um problema, né? O Java não consegue identificar que classe driver é essa. Então a gente precisa clicar aqui com o botão direito em biblioteca, adicionar já e selecionar ali o MySQL Connector. E feito isso, agora o Java consegue reconhecer que classe é essa driver. Então beleza, agora o nosso usuário DAO já tem acesso ao MySQL Connector e já tem todo o código pronto de acesso ao banco. Seguindo essa ideia de separar o código, vamos também criar um outro pacote só para guardar essas classes aqui, ó, a classe usuário e a classe tarefa. Eu vou criar um novo pacote e vou chamar esse pacote de model. Model porque essas classes modelam os dados, né? Essa classe usuário está modelando os dados do usuário e essa classe tarefa está modelando os dados da tarefa. Então são classes de modelo, elas não têm nenhuma lógica, servem só para guardar dados mesmo, para modelar os dados. Então eu vou trazer a classe usuário para cá, para model, refatorar, e mesma coisa para tarefa, aqui na model, refatorar. Então beleza. Agora está mais separado o código, estamos começando a ficar mais próximo de como realmente é feito os códigos, né? Não fica tudo só num pacote, fica nesses pacotes separados e vamos começar finalmente a modificar a main para começar a guardar os dados no banco de dados. Então, vamos por partes. Primeiro vamos resolver esse 1 aqui, fazer cadastro. Então, estou aqui com um código maior, né, com a tela maior, e vamos resolver o fazer cadastro. Então, para o caso 1, a gente está fazendo cadastro. O que a gente estava pegando? E-mail e senha do usuário. A gente estava instanciando um objeto usuário e criando, né, a lista de tarefas dele, vazia. Só que aí depois a gente adicionava esse usuário ali no array list de usuários. Então agora não é isso que a gente quer fazer. Eu apago essa linha e é simples assim, ó. Eu utilizo a classe DAO, usuário DAO, para inserir o usuário e é esse usuário U aqui. Então ao invés da gente inserir o usuário ali no array list, a gente está usando o método inserir usuário da usuário DAO, que a gente sabe que nesse método aqui está implementado toda a lógica de acesso ao banco de dados. Só que a gente sabe que essa inserir DAO nos retorna um valor booleano indicando se teve sucesso ou não no cadastro. Então eu vou colocar aqui cadastrado, uma variável booleana cadastrado, e se cadastrado tiver valor true, aí sim eu coloco essa mensagem, né? Usuário cadastrado com sucesso. Se não, eu coloco uma mensagem indicando o erro. Erro ao cadastrar o usuário. Tente novamente. Então pronto, atualizamos, já modificamos o código aqui e o fazer cadastro agora já está funcionando com o banco de dados. Vamos testar o programa para ver se está realmente funcionando.
programa está rodando aqui já. Então, vou colocar a opção 1. Digite o e-mail. Vou colocar lista@tarefas.com e a senha lista tarefas. Usuário cadastrado com sucesso. Então, beleza. O login ainda não está funcionando porque a gente ainda está com o login do código passado, que é simplesmente o login com a relist. Então, vamos modificar o login também, só que antes, vamos ali no MySQL. Deixa eu limpar a tela aqui. Vou me conectar no MySQL. Só que não é esse, peraí. É lump bin MySQL menos o root menos p, senha vazia. Entrei aqui no MySQL e eu quero me conectar, né, com o banco de dados lista tarefas, use lista tarefas. Estou aqui conectado no lista tarefas e agora select asterisco from usuário. E está ali, lista tarefas foi adicionado. Então agora realmente, né, a gente sabe que o nosso código aqui do cadastro do nosso aplicativo está funcionando. Então vamos agora para o número 2, que é fazer o login. O que a gente estava fazendo? Pegando e-mail, pegando a senha, e a gente estava percorrendo o array list de usuários. Só que agora, esse array list está vazio, a gente não está populando ele. Então o que a gente pode fazer antes de percorrer ele é o seguinte: usuários é igual a usuário DAO ponto buscar usuários. Então a gente já pode fazer isso. A gente pega todos os usuários lá do banco de dados, coloca nessa variável e aí percorre cada um dos usuários cadastrados e vai conferindo, né, se o e-mail é igual ao e-mail de cada um desses usuários. Se o e-mail conferir com algum usuário, então a gente sabe que o login foi feito com sucesso e o usuário logado vai ser esse usuário U, né, o usuário da posição desse array list de todos os usuários que a gente buscou do banco de dados. Bom, dessa maneira aqui o código funciona, né? Vamos testar. Vou executar de novo o programa, já está cancelado ali, vou executar de novo. Vou fazer o login. Repare que eu não preciso cadastrar de novo, porque a gente já está usando o banco de dados. Então, vou fazer o login com listatarefas.com e a senha lista tarefas. Login feito com sucesso. Então, deixa eu fazer o logout e vou tentar fazer o login de novo com um usuário que não existe. Não existe, @ não-existe.com, senha não existe, e-mail e senha incorretos. Vou tentar fazer o login com o usuário que existe, mas com a senha errada. Listatarefas.com, senha errada. E-mail e senha incorretos. Então parece que está funcionando. Mas olha só, vamos voltar para o código. Aqui a gente está buscando todos os usuários. A gente não precisa pegar todos os usuários do banco de dados, para depois ficar percorrendo cada um deles. A gente pode criar um método aqui na usuário DAO para procurar um usuário só específico, o usuário que tem esse e-mail. Então vamos fazer isso. Vou chegar lá no usuário DAO. Deixa eu contrair esse daqui. E embaixo de buscar usuários, eu vou criar um outro método, public static. Por enquanto eu vou deixar a void para a gente pensar melhor qual vai ser o tipo de retorno. E buscar usuário por e-mail. Eu quero passar o e-mail, que vai ser uma string. Eu quero verificar se esse usuário existe. Então, try driver é igual a new driver manager ponto register driver com esse driver. Já vou colocar o catch para ele parar de dar esse erro. Print stack trace. Depois de registrar o driver, vou abrir a conexão usando o próprio driver manager. Get connection, dburl. Olha só, agora a gente só usa nossas constantes que a gente já criou, né? A gente não precisa ficar repetindo toda vez a URL. E agora que a conexão está aberta, eu posso fazer o prepared statement é igual a c.prepare statement. E aqui eu vou fazer o select asterisco from lista tarefas.usuário
where email igual a ponto de interrogação. E, mesma coisa que eu fiz com os outros, eu posso pegar esse comando SQL e criar uma variável ali em cima. Então, eu vou criar um private static final string select by email SQL. Eu vou colocar aqui. Então, estou selecionando pelo e-mail do usuário. E aqui no select, no prepare statement, melhor dizendo, select by email. Opa! Espera aí que eu apertei um botão errado. Select by email SQL. Beleza. Só que a gente precisa configurar, né, o ponto de interrogação. Então, statement.set string no primeiro ponto de interrogação com esse e-mail que a gente está recebendo como parâmetro. E agora eu vou executar esse método. É um select. Se é um select, a gente sabe que o resultado vai ser num result set, rs, é igual a statement.executeCarry. E aqui eu posso fazer um if. Se rs next, ou seja, se realmente tiver uma próxima linha, porque eu sei que vai ser uma linha só, né? Eu não vou ter dois usuários com o mesmo e-mail, então vai ser uma linha só. Eu posso fazer o seguinte. Né? É aqui que a gente tem que pensar melhor o que a gente pode fazer. E a ideia é o seguinte. A gente cria um usuário aqui, só que inicializa ele com null. Ou seja, partindo do pressuposto que esse usuário, com esse e-mail que a gente está recebendo por parâmetro, não existe. Então, esse valor nulo é para representar essa ideia de que esse usuário com esse e-mail não existe. E caso ele exista aqui, ó, aqui a gente pode garantir que ele existe, porque a gente procurou pelo e-mail dele e a gente achou, né, tem uma próxima linha para ler. Então, aí sim eu coloco que esse U vai ser um new usuário. E o u.setID vai ser o rs.getInt na coluna id. Para separar melhor esse código, né, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma variável id e colocar esse rs.getInt para guardar ali na variável id. E vou pegar a variável senha rs.getString senha. Não preciso colocar o e-mail, né? Até poderia colocar string, vou botar aqui e-mail, né? Porque a variável e-mail já existe ali, ó. Até poderia fazer isso daqui, mas não tem necessidade, porque a gente já tem o e-mail. Né? O usuário já passou o e-mail dele, e se a gente achou o usuário, então aquele e-mail que ele passou está certinho, é o dele mesmo. Então não preciso fazer isso. E aí aqui no setID eu coloco o ID dele, o.set e-mail, coloco esse e-mail que ele passou por parâmetro, o.set senha, a senha que a gente pegou do banco de dados. Então aqui a gente construiu esse objeto u, né, o usuário. E aí lá no final basta retornar esse usuário. Então olha só, se a gente não encontrar nenhum usuário com esse e-mail, esse rsNext vai ser falso logo de cara, porque não vai ter nenhuma linha do banco de dados. O banco de dados não vai devolver nenhuma linha nesse RS, ele não vai ter nenhuma linha, então ele não tem uma próxima linha para ler, vai ser falso. Ou seja, a gente não vai construir esse usuário U de tal forma que ele vai continuar sendo null. A ideia é muito parecida com inserir, né? Só que a diferença é que a gente estava usando uma variável booleana. Então aqui a gente modificava o valor para true. Caso a gente não modificasse para true, a variável continuaria sendo falsa. Aqui a ideia é a mesma. Se não tiver nenhum usuário, ela vai continuar sendo nulo. Caso tenha, aí a gente vai construir esse objeto usuário. Aqui ele está dando um problema no return, né, porque a gente colocou o tipo void. A gente precisa colocar que o tipo é usuário. Então, beleza. Agora que eu adicionei esse novo método, buscar o usuário por e-mail, vamos voltar lá na main. E ao invés de buscar todos os usuários, eu vou buscar apenas um usuário só. O usuário U é igual a usuário DAO.buscar usuário por e-mail, e eu vou passar esse e-mail aqui. Então eu já posso até apagar esse usuários igual a buscar usuários. E aqui eu não preciso mais fazer esse for. Eu vou apagar esse for. Deixa eu só comentar por enquanto. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Se o usuário for igual a nulo, login errado. Né? O e-mail nem existe. E-mail não cadastrado. Essa é a ideia. Se o usuário for igual a nulo. Por quê? Porque a gente está colocando esse e-mail aqui. Vamos supor que eu digitei um e-mail lá. Nãoexiste@nãoexiste.com. E a gente vai buscar o usuário com esse e-mail, só que não vai ter
e aí esse método vai retornar nulo, que era o que a gente estava falando. E aí, se o usuário for igual a nulo, então significa que o e-mail nem está cadastrado. Agora, se o usuário não tiver nulo, a gente precisa verificar a senha. Então, else if u.getSenha equals a senha que o usuário digitou ali em cima. Só nesse caso aqui, só se esse caso aqui for verdadeiro, que a gente consegue dizer que o usuário fez o login com sucesso. Então, eu posso pegar login sucesso igual a true. Tá. Então, se o usuário for nulo, login sucesso é igual a falso. Só que aí, de novo, né, aquela ideia, login sucesso já tinha um valor falso. Para que eu vou colocar falso de novo? Então, a grande verdade é que eu nem preciso desse primeiro if aqui. Eu só preciso desse segundo. Vou até apagar esse else também, né? Vou apagar o primeiro if. Só que aí tem um problema, porque se o usuário for nulo, aí a gente não consegue pegar a senha dele, porque a gente não consegue chamar um método num usuário nulo. Então, antes disso daqui, eu preciso verificar se ele não é nulo. Se o usuário for diferente de nulo e... Aí sim, né? O que acontece? Esse e aqui, o e funciona da seguinte forma. Se essa primeira parte for falsa, o Java nem olha o resto. Então, se aqui for falso, ou seja, se o U for igual a nulo, então ele não é diferente de nulo, essa primeira parte vai ser falsa. E aí o Java nem chega a executar isso daqui. Então não vai dar pau. Tá? Então a gente não vai chamar um método na variável nula. Agora, se o usuário for diferente de nulo, aí sim, essa primeira parte é true, aí agora o Java verifica o resto, por causa da lógica do e, né? Se o e basta um ser falso, que tudo é falso. Então o Java ele faz isso pra gente, né? Se a primeira for falsa, ele nem tá nem aí pro resto, porque ele já sabe que é falso mesmo. Então essa é a ideia. Se o usuário for diferente de nulo e a senha desse usuário for igual à senha que o usuário digitou aqui, aí sim login sucesso é true. E aí agora o que a gente precisa fazer? Verificar se esse login, né, deu problema. Se o login sucesso não for true, então e-mail e senha incorretos. Se não, login feito com sucesso. E eu preciso indicar antes, né, que o meu usuário logado é esse usuário U. Que eu estava fazendo aqui dentro antes, né, do for. Agora eu estou fazendo aqui fora mesmo. Se o login sucesso, né, tiver o valor falso, ou seja, se o login não teve sucesso, eu coloco e-mail e senha incorretos. Eu posso até inverter essa lógica, né? Talvez fique mais fácil de entender. Posso fazer assim, ó. Se login sucesso, aí eu coloco login feito com sucesso. Coloco que o usuário logado é o U e levo para a homepage. Se não, aí sim, deixa eu já copiar e colar isso aqui, né? Pronto, passei ali para cima. E-mail e senha incorretos. Posso até apagar essa parte aqui. E também vou apagar todo esse for que eu acabei comentando. Pronto, vamos dar uma lidinha de novo nesse código. O usuário digitou o e-mail, digitou a senha. A gente procura no banco de dados se tem esse e-mail. A gente cria essa variável login sucesso, inicializando ela com falso, partindo do pressuposto que o login vai dar errado. E a gente faz a verificação. Se o usuário for diferente de nulo, significa que o usuário existe. E aí depois eu preciso conferir a senha. Se a senha desse usuário for igual à senha que ele digitou, login sucesso igual a true. Aí depois eu faço a verificação. Se login sucesso tiver valor true, eu informo a mensagem login feito com sucesso, coloco que o usuário logado é esse usuário U e levo para a homepage. Vamos ver se isso está dando certo agora. Deixa eu executar o código. Digite o e-mail. Esse é o e-mail que eu tinha cadastrado. lista@tarefas.com. lista@tarefas.com. Lista tarefas. Login feito com sucesso. E aí levou para a homepage. Beleza. Agora falta resolver o resto, né? E aí a gente vai precisar criar a tabela tarefa e resolver tudo lá no banco de dados relacionados às tarefas do usuário. Então vamos fazer isso no próximo vídeo. Deixa eu fazer o logout aqui. Sair. No próximo vídeo a gente faz as tarefas.